Bolsonaro não vai precisar de anistia. Seu processo será anulado pelo próprio STF. Parece maluquice? Sei que parece, mas isso está mais próximo do que muitos acham. Mas, além disso, teremos a votação da anistia na semana que vem. E é claro que vamos falar da guerra no Rio de Janeiro. Olá, amigos do canal Vista Pátria, eu sou a Débora. Está chegando a hora, hein? Muita gente teve uma visão rasa sobre a aposentadoria do Barroso. Teve gente que só enxergou o fato de o Lula indicar mais um, e não o efeito das sanções. Barroso se aposentou devido à pressão dos Estados Unidos. Ele já tinha perdido os vistos, e isso se tornou um baita problema para ele e para a família que tem negócios nos Estados Unidos. Porém, existia o risco real de ele sofrer uma Magnitsky. Após os vistos e a Magnitsky no Moraes, ele viu que não estavam blefando. A partir desse ponto, começaram as negociações. Barroso passou a fazer de tudo para ser deixado de fora da Magnitsky. A saída honrosa para o Barroso foi ceder a vaga. Sim, mas não só a vaga no STF, e sim na segunda turma. Hoje, nós temos a notícia de que a estratégia da defesa de Bolsonaro é pedir uma revisão criminal, alegando que o processo estava viciado desde o início e que Moraes não seria o juiz natural. Tá, mas recorrer para quem? Para o próprio STF? Isso não adiantaria nada. E é por isso que eu digo, as sanções geraram um efeito cascata que culminou na possibilidade real da anulação do processo do Bolsonaro. Vou explicar melhor. Apoiar este canal é mais do que patrocinar um jornalismo independente. É mostrar que você não fica indiferente à injustiça e apoia quem enfrenta a tirania do Brasil. E essa é uma batalha pessoal para mim, pois o meu marido e jornalista Alan Frutuoso foi preso a mando de Alexandre de Moraes. Hoje, ele vive com uma tornozeleira eletrônica e sem previsão de julgamento. E com 2 pedidos de flexibilização cautelares negados pelo ministro. Alan é considerado antidemocrático pelo regime. Se cada um puder me apoiar com qualquer valor, você não estará apenas ajudando o canal, e sim ajudando na defesa jurídica dele. Lutar no STF é muito caro, mas muito caro mesmo. O Pix está aí na tela. É prático, fácil e rápido. Muito obrigada a você que já nos apoia. E se você chegou agora, seja muito bem-vindo à nossa luta pela liberdade. Vamos lá. Para o plano da defesa de recorrer à revisão criminal dar certo, isso precisaria de uma maioria mínima. Bem, parece que agora fica mais fácil entender o porquê de o Fux ter pedido para trocar de turma. O Barroso aceitou o acordo, saiu do STF mais cedo, o que deixou até o Lula irritado e, com isso, abriu uma vaga na segunda turma. Então, o Fux só conseguiu ir para a segunda turma porque o Barroso saiu por causa das sanções. Com isso, esse plano de recurso pedindo a nulidade passou de impossível para muito provável. Já é consenso de que agora o recurso teria uma vitória de 3-2. Portanto, só falta um entrave para isso realmente dar certo. O entrave se chama Gilmar Mendes. Por isso, Paulo Figueiredo estava direcionando seus avisos ao Gilmar Mendes. A princípio, poderia nem fazer tanto sentido, já que o Gilmar nem participava do julgamento. Então, por que o Figueiredo está trabalhando firmemente para converter o Gilmar Mendes? Porque o Gilmar iria passar a presidir a segunda turma em agosto. Ou seja, até agosto do ano que vem, quem decide a pauta da turma é o Gilmar. Por isso, ele virou o alvo prioritário. O blogueiro de esquerda Ricardo Noblat já entendeu o plano, mas aposta que o Gilmar irá segurar a pauta ou devolvê-la para a primeira turma. Mas o Noblat é um porta-voz do sistema, então é óbvio que ele teria uma visão pessimista. Mas quando paramos e analisamos que o Eduardo Bolsonaro conseguiu tirar o Barroso do STF, é algo realmente grandioso. E chega a ser simbólico também, né?
pois o homem que supostamente havia derrotado o bolsonarismo acabou tendo que abandonar o cargo. Mas vale a pena falarmos de como seria esse recurso do Bolsonaro. Não estamos falando dos já manjados embargos infringentes. Estou falando de uma alegação de usurpação de competência na primeira turma por conta do acúmulo de inquéritos. Falo também da revisão criminal sustentada na violação do juiz natural. A partir disso, Fux leva para julgar na segunda turma e consegue um 3-2. Isso se não conseguir um 4-1. Especula-se que aquele choro do Toffoli seria porque ele também teria, por algum motivo, que votar pela anulação do julgamento. Existe uma ideia que ninguém falará publicamente, a tal saída honrosa. Eles vão ter que brigar um com o outro. Fux vai brigar com o Gilmar, vai ser um quebra-pau, mas tudo não passaria de uma cena, para no final anularem a condenação do Bolsonaro. O grande problema é que isso enterra os planos do Centrão. Apesar de que, mesmo que anulem a condenação de Bolsonaro, ele ainda continuaria inelegível por conta da reunião com os embaixadores. Então, mesmo que Bolsonaro fique solto, pode ser que ele ainda não concorra, e aí entraria o Eduardo Bolsonaro como candidato a presidente. Isso parece muita loucura hoje, eu sei. Mas se 8 meses atrás alguém dissesse que o Barroso renunciaria por conta de sanções ou que o Fux reconheceria publicamente as injustiças nos julgamentos, a maioria diria que é maluquice também. Como eu falei, o grande problema no momento é destravar o fator Gilmar Mendes. Por isso, os próximos capítulos das sanções podem ser direcionados a ele. A anulação do julgamento do Bolsonaro beneficiaria todos que estão nesse processo do golpe. E isso inclui Felipe Martins e companhia, mas não livraria o pessoal do 8 de janeiro. Por isso, por mais que esse plano esteja fluindo, a anistia ainda se faz necessária. A ideia é votar a anistia semana que vem, como o próprio Nicolas Ferreira, que esteve na reunião de líderes, sugere. Está aqui em Brasília e acabei de sair daqui da reunião da oposição desde cedo e para poder dar algumas atualizações. Basicamente, a gente sabe que o processo da anistia não é um processo fácil, afinal de contas são muitos interesses em jogo, muitos personagens envolvidos aí nesse cenário, que a gente sabe que não há, obviamente, uma disposição do governo em anistiar ninguém, pelo contrário, né? Eles querem que aquelas pessoas fiquem reféns para sempre, já que eles estavam ali de verde e amarelo, né? Então, a gente precisa dar liberdade para essas pessoas, a gente está trabalhando nisso. Obviamente, a gente sabe que existem momentos que a gente está trabalhando mais para fora, tem alguns momentos que a gente trabalha mais para dentro, mas esses dos últimos dias foi esse trabalho mais interno que a gente está fazendo. O ano praticamente já está acabando, então a gente está traçando aqui, obviamente, estratégias de ação para poder potencializar o mais rápido possível a anistia, porque ela tem que sair. Então, as duas coisas vão ter que andar em conjunto. Anistia e anulação do julgamento. Pessoal, agora eu vou falar do caos no Rio de Janeiro. E por isso, hoje não teremos o nosso giro pelo mundo. Conforme os anos passam, os efeitos da idade ficam mais visíveis. Nem todo mundo pode pagar os caros tratamentos estéticos, como o Botox. Mas com o Regenere, você terá acesso a muitos desses ingredientes de tratamentos de beleza em um único composto. A forma de aplicação é sublingual, o que acelera a absorção pelo nosso corpo. Com uma aplicação de 12 gotas por dia, você terá acesso a vitamina K2, transresveratrol, ácido hialurônico, verisol e retinol, o que vai te proporcionar uma excelente hidratação e vai ajudar a clarear as manchas da sua pele, além de devolver a firmeza e elasticidade da sua pele, combatendo sinais de expressão e o bigodinho chinês. O Regenere é um suplemento natural aprovado pela RDC 240 da Anvisa. Tem frete grátis e pode ser pago com cartão, boleto ou Pix. O link para a compra está no primeiro comentário. Um dia histórico para o Rio de Janeiro. O governador Cláudio Castro lançou a maior operação da história do estado. Uma mega operação com mais de 2.500 policiais.
64 mortos até o momento desta edição. Muito provavelmente haverá mais mortos. A maioria são bandidos, porém, houve alguns inocentes e 4 policiais que, infelizmente, perderam suas vidas. A operação atingiu o QG do Comando Vermelho e encurralou uma alta liderança do grupo narcoterrorista conhecido como DOCA. Ao encurralar essa liderança, a reação foi caótica. Nunca vi o Rio de Janeiro num caos tão grande. Vou deixar aqui algumas imagens para vocês terem noção do que está acontecendo no Rio. Pessoas abandonando seus carros, trabalhadores descendo dos ônibus, saques em supermercados e teve até uma pessoa baleada dentro de um trem enquanto passava pelo Maracanã. Cruza agora! Cruza aqui, cruza essa porra! Cruza agora! Cruza! Então cruza, porra! Peraí! Cruza! Cruza! Aí! Que porra é essa? Que porra é essa, rapaz? Não pode deixar muito parado, rapaz! Ele quer bater no motor? Ai, um tiro, Júlia, entra! Tá de moto, tá de carro, tá fechando, não, filho. Tá de moto? Não, mano, então vem na contramão, viado. Vem na contramão, já vai cair. Vem na contramão. Pula pela contramão. Geral voltando, a moto voltando, todo mundo voltando, só vai se errar não, tropa, valeu. Ao vivo, pau quebrando, filho, aqui no tijolinho, ó, carro abandonado, ó, aí, ó, o bagulho tá doido, filho, Cidade de Deus agora, ó. Os carros tudo abandonados. Ai, viado, como é que tá o 24 de maio? Tudo fechado, viu? Os caras atravessaram 3 ônibus, mano. Irmão, olha como é que tá isso aqui, irmão. Os caras aproveitaram que tá acontecendo essa confusão toda. Tentaram fazer um saque, irmão. Tentaram fazer arrastão dentro do Dom Atacadista, cara, aqui na Tararé. Irmão, gente pra caraca parada aqui. Esperando. Tá mó confusão, irmão. Vim só comprar um pó de café. Irmão. Os caras fizeram um saque, irmão. Tava tentando arrastar tudo. Carrinho com carne, cerveja, um monte de peça de carne fechada. Continua aqui, filho. A polícia chegou agora. Só Jesus na causa, irmão. Só Jesus na causa. Bora pra jogar tudo na rua, mano. É isso, vambora. Joga tudo, fecha tudo. Bora, ajuda aí, joga pra lá, pra fechar tudo, mano. Pra fechar tudo, mano. Caralho. Olha a merda. Olha, gente, olha. Olha, gente, olha. Isso é a essência do que chamamos de terrorismo. Eles conseguiram parar uma cidade inteira, literalmente colocando terror na população.
Fica muito difícil defender esses narcoterroristas como vítimas. Está mais do que claro de que está na hora de mudar a legislação. Só um detalhe: os bandidos não queimam mais os ônibus. Isso indica que a facção provavelmente está extorquindo as empresas de ônibus para que os veículos não sejam queimados. Agora, eles atravessam o ônibus na rua e tiram a chave da ignição. Pelo menos, o povo não vai ficar sem ônibus no dia seguinte. Todas as vias importantes da cidade foram fechadas com esses ônibus atravessados e, em alguns casos, até com caminhões e carretas. O governador Cláudio Castro foi duro ao jogar no ventilador que o Lula, com a desculpa do 8 de janeiro, acaba se negando a ceder os blindados das Forças Armadas para ajudar nas operações. Isso é uma vergonha. A cidade que mais tem quartéis no Brasil não conta com a ajuda desses militares. Os militares já se mostraram inúteis ao se omitirem na quebra institucional do país. Agora se mostram inúteis na defesa da soberania nacional. Esses vendidos carreiristas atacam quem denuncia a perseguição do regime no exterior, mas se calam diante da soberania do Comando Vermelho. Eles descobriram a palavra soberania, mas quem realmente demonstrou ter soberania por um vasto território, não só do Rio, mas de todo o Brasil, são as facções criminosas. Eles literalmente mandam no território e, para o Estado entrar, precisa das ferramentas certas. As barricadas implantadas pelos bandidos atrasam o trabalho da polícia. Os tanques dos militares conseguem passar por essas barricadas com facilidade. Mas, para esses tanques serem usados, é necessário o Lula decretar GLO no Rio. Só que o governador disse que o Lula não vai decretar por causa do 8 de janeiro. Então, o sujeito que acha que traficante é vítima se nega a ceder os tanques para lutarmos uma guerra. Aí sim, pela soberania. A operação ainda estava em andamento no momento dessa gravação. O que se sabe até agora é que os bandidos estão cortando a luz da favela onde Doca estaria encurralado para que a batalha continue à noite. Aí vai mais um detalhe. O Exército tem equipamento de visão noturna. Poderia ser útil também. Mas o que nós vemos é que quando precisamos dos nossos militares, como foi no caso do Rio Grande do Sul, o que vemos é ineficiência. E olha que nem precisava mandar soldados, pois a polícia do Rio é altamente competente para operar nesse terreno. Eles poderiam só ceder os equipamentos que nós custeamos com nossos impostos. Fala pessoal, 5h20 da tarde, estou aqui no Palácio Guanabara. É um dia importante para o Rio de Janeiro hoje, a maior operação da história das nossas polícias. Até agora temos 60 criminosos neutralizados, 81 presos e 75 fuzis apreendidos. Eu não tenho dúvida que é um dia que a gente está dando um duro golpe na criminalidade, mas eu queria me direcionar a você que está voltando para casa, dizer que as nossas polícias estão na rua. Nós já falamos com todas as concessionárias de transporte estadual, trem, barca, metrô, para garantir que você tenha um retorno tranquilo para casa. A polícia não sairá da rua até que a situação esteja completamente normalizada, que você possa ir para casa hoje, você possa trabalhar amanhã. Então, confia nas forças de segurança. Nós estamos trabalhando muito porque a gente quer um Rio de Janeiro e um Brasil livre da criminalidade, e a gente não vai retroceder, porque a gente acredita que quanto mais a segurança pública funcionar, mais livre você será, você e a sua família. Um abraço. Pessoal, amanhã voltaremos com a nossa edição normal. Agora, eu quero agradecer aos patrocinadores que apoiaram o canal ontem, como Leonardo Arruda, Juan Manuel, Eliane Ribas, Roberto Ramos e todos os outros que estão aparecendo aí na tela. Pessoal, faça como eles, seja um patrocinador do nosso trabalho jornalístico. Muito obrigada e até amanhã.